Tudo bem, você viu que funcionou mandar um tweet pro Elon Musk na internet? Agora Brilhando. tá Você brilhando. mandou um tweet ou uma DM? Hã? Foi DM? Mas Eu liguei. não. Liguei. Foi o Couch lá de lá, Ah, ele foi o mandou, Couch, ele tá mandou bom. uma DM pro Elon. Liguei e deu uma bronca ainda. E aí, Morgenstern, vamos lá. O que a gente pode falar sobre o Gilmar Palusa que ainda não foi dito? Eu quero dar uma interpretação para este evento um pouco mais pessimista, que é o seguinte. Existe um conceito dentro da teoria geral do Estado que muita gente usa abertamente, que é a construção de um Estado maior, ou seja, existem pessoas dentro da burocracia de um regime, seja ele democrático, monárquico, ditatorial, etc., não importa. Mas existem pessoas que de verdade decidem, aquelas pessoas que estão lá fazendo praticamente um teatrinho. Dou um exemplo muito simples. Quando o Tiririca ele era um deputado, ele estava na CCJ, ele estava, discutindo com um senador, ele estava em alguma CPI. Não, ele estava lá fazendo o teatrinho lá dele, fazendo alguns números, pronto. A votação dele era simplesmente numérica, assim acabou. Ou seja, ele não faz parte daquelas pessoas que de fato decidem. Se você acha que de todos os 500 e poucos deputados, todos eles têm o mesmo valor, mesmo no Senado, que é uma casa mais alta, se você acha que todos os senadores têm o mesmo valor, ao invés de selecionar o voto desses caras aqui importa, o voto daqueles caras ali, no máximo, com muita sorte, em algumas decisões, pode fazer número, você não está entendendo de fato como é que é. O Estado Maior é composto, portanto, por algumas pessoas de diversas esferas, executivo, legislativo, judiciário, militares, empresários, gente de fora da estrutura do Estado, que de fato decidem. Ou seja, o Estado Maior, com este nome de fato, ele é convocado principalmente em caso de crise, revolução, guerra, assim por diante. Só que ele continua existindo mesmo em cenários que não sejam de guerra. Agora vamos lá, volta para o Gilmar Palusa. Gilmar, ele costuma, se você for ver o que está acontecendo no Gilmar Palusa nas edições passadas, quais foram as bandas que tocaram, quem que era a banda de abertura, qual que foi o showzinho principal e principalmente os documentos que sairiam dali, aí você começa a ficar um pouquinho assustado, fala, mas peraí, por que toda a política do Brasil, ela tá sendo decidida lá fora? Não contente com isso, ela não tá sendo decidida de uma maneira, vamos dizer, com representatividade democrática popular, etc, etc. Não, você vai lá e fala assim, olha, nós somos as pessoas poderosas. Quem é chamado pra lá? Eu? Não. É chamado Zé Desqui? Não. É chamado Carlito? Não. É chamado simplesmente, empresário que tem causa no STF. Quer dizer, ele não tá lá apesar de ter causas no STF. Ele está lá porque ele tem causas no STF e porque essas causas são bilionárias. Assim, não adianta você ter uma causa milionária pra você ser chamado pro Gilmar Palusa. Não, você deve estar devendo, assim, mas pra todo mundo, pra você comprar Deus o mundo. Continua este modelo, né, da famosa democracia à la Brasil, que é o seguinte, se você é o cara que vai julgar o STF vai lá, te chama pra uma festinha, vocês vão lá, tomam um uísque junto. Como vocês se julgam mutuamente, pronto, vocês são amigos, acabou ali o problema. Então vocês vão ter sempre um poder crescente na sua mão sobre as outras pessoas. Seu poder é poder de mando no resto da Câmara dos Deputados e no resto do Senado. Seu poder de mando sobre o Executivo. Então assim, o que vai ter de mudanças jurídicas daqui pra frente? O que for decidido no Gilmar Palusa. Nunca o que for decidido na Câmara dos Deputados pelo baixo clero. Nunca o que foi decidido no Senado. Então todos aqueles nossos votos, eles só servem pra alguém ir lá e pra Lisboa, bem longe do escrutínio do povo, e falar assim, agora vai ser dessa forma. Agora, se vocês querem uma legislação pro lado de lá, eu quero pro lado de cá. Vai ser assim, infelizmente. Só um exemplo que a gente está querendo dizer de como essas pessoas elas mandam entre si. Olha para o caso de novo do Felipe Martins, o caso da nossa capa. O último movimento da defesa foi pedir um novo habeas corpus, né, o remédio constitucional, né, remédio heróico, como estava reclamando Barroso esses dias. Por quê? Apesar de ser uma decisão monocrática de um ministro, existem casos excepcionais no qual, por exemplo, o ministro tem lá um interesse XYZ e a defesa foi lá, fez quase, acho que 40, 50 páginas só pra explicar por que esse... Então tá aí. Exato, né? Você já viu o tamanho, literalmente o tamanho do problema. Aí a defesa vai lá e fala assim, olha, estou interpretando o habeas corpus exatamente por causa disso. Não dá pouquíssimas horas depois o Flávio Dino vai lá e fala assim, não existe habeas corpus contra decisão monocrática. Sendo que existem outros casos. Ou seja... Ele nem leu.
óbvio. Só que Leu. assim, se ele não leu, significa que não tem justiça. Quer dizer, você vai lá, pode ter advogado, pode ter a sua causa, você ser inocente, você provar a sua inocência. Dane-se, eu não li. Dane-se você. O que importa é a minha vontade. Se isso é uma democracia, eu quero saber qual a diferença de uma ditadura.